Mais um dia na presença do Deus Todo-Poderoso. Hoje viemos falar de um homem muito sábio na presença do nosso Deus. Muitos falam que Salomão era a pessoa mais sábia que está na Bíblia. Mas eu acho, para mim, no meu ponto de vista, o homem mais sábio era Daniel. Daniel, servo de Deus, foi dado muita sabedoria ao servo dele, Daniel. E é por isso que eu venho falar um pouco da sua história aqui. Porque eu sei que Daniel foi uma pessoa muito usada por Deus. E eu vou tentar relatar, tentar falar com a inspiração do Espírito Santo, do Deus Todo-Poderoso, um pouco da sua história aqui, para que nós possamos nos deleitar e nos inspirar um pouco na história do Daniel, e assim nós conseguimos nossas vitórias aqui na terra igual ele conseguiu. Porque Daniel era um homem muito valoroso aos olhos de Deus, e que a gente possamos ser nesse dia umas pessoas valorosas aos olhos de Deus. Vamos começar. Daniel foi um homem retirado de sua terra natal, ainda jovem, para trabalhar no palácio do império inimigo. Ele se levantou corajosamente meio à cultura pagã, pois há um só Deus e não há quem possa impedir a sua mão. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, conquistou o território de Jerusalém, levou cativo o rei e muitos utensílios da casa do Senhor. Daniel chega à Babilônia. Nabucodonosor ordenou ao chefe dos eunucos para levar jovens bonitos e instruídos da classe mais alta de Jerusalém. Entre elas estavam Daniel e seus amigos Ananias, Misaías e Azarias. Então, meus irmãos, eu gostaria de falar de Daniel, do que ele fez aos olhos de Deus, aos olhos humanos, que são aos nossos olhos. Porque Deus entregou Jerusalém ali na mão de Babilônia, na mão de Nabucodonosor. E esse rapaz, chamado Daniel, e os amigos deles foram levados como cativo para a Babilônia. E eles foram levados ali para a Babilônia. E lá eles foram escravos. Porque se você é tirado da sua terra, você é escravo daquele rei. E eles foram levados aproximadamente andando 1.500 quilômetros. 1.500 quilômetros não é pouco para que um jovem andasse naquela época. Porque se você é escravo, você vai andar. Se o seu território foi conquistado, se a tua terra foi conquistada, se o seu rei foi conquistado, e você é levado pelo chefe dos eunucos, porque eles eram jovens, bonitos, instruídos em quê? Na doutrina judaica. Eles eram uns jovens instruídos na doutrina judaica, muitos sábios. Então, e Daniel foi levado ali, para essa terra diferente, para um continente diferente. E as pessoas queriam que ele fosse forçado a adorar outro Deus, outra cultura que não fosse a cultura judaica, outra cultura que não era a cultura do seu Deus, ao que os seus pais tinham ensinado a ele. Mas Daniel perseverou na presença do Rei Todo-Poderoso, porque ali o chefe dos eunucos
trocou-lhes os nomes. Daniel passou a se chamar Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misaías de Mesaque e Azarias de Abednego. E foi oferecido a eles todas as comidas e bebidas que eram servidas ao rei. Daniel decidiu que não ia se contaminar. Então, ele foi levado cativo. E ali foi oferecido a comida, o costume daquelas pessoas. E Daniel decidiu não se contaminar. Daniel decidiu fazer um tratado com o chefe dos eunucos, para que ele não se contaminasse com aquela comida, para que eles não se contaminassem com manjares oferecido a outros deuses, a outra crença, a outra cultura. Porque Daniel decidiu o quê? Ele decidiu a respeitar o Deus dele, a fé dele, em quem ele foi ensinado. E nós fomos ensinados em uma fé. Eu fui ensinado a uma fé cristã. Eu fui ensinado a uma fé que Deus colocou no meu coração. E eu fui levado a uma igreja. Mas ali Daniel passou por tantas coisas. Imagine ele perguntando: que Deus é esse que deixa o seu povo ser conquistado? Que Deus é esse? Porque quando as pessoas são conquistadas, há uma batalha. E Daniel, eu acho que ele, o pai, a mãe dele, foram todos mortos. Ele poderia muito bem desistir dessa fé. Ele poderia muito bem desistir da crença. Ele poderia muito bem desistir desse Deus que é tão grande sobre nós. Porque ele poderia muito bem falar: esse Deus me abandonou. Ele poderia muito bem falar: esse Deus me deixou. Porque qual é o Deus que deixa o seu povo ser conquistado? Qual é o Deus que deixa a nação dele ser conquistada? E ali, ele deve ter ido andando esses 1.500 quilômetros, andando sobre Babilônia, até Babilônia. E ali chegando em Babilônia, ele poderia muito bem se render às culturas dessas pessoas. Mas ele decidiu fazer diferente. Sabe o que ele decidiu fazer? Chamar a atenção de Deus para ele. Daniel, um jovem, sim, foi ensinado a cultura dos judeus para ele. Sim, foi ensinado desse Deus que é tão tremendo. Mas até então, Deus não havia falado com ele. Até então, ele ouvia falar desse Deus, mas esse Deus não havia falado com ele. E o que ele fez? Ele decidiu a chamar a atenção desse Deus para ele. Ele fez com que Jesus lá de cima observasse ele. Presta atenção. Ele decidiu que não iria se contaminar. Ele decidiu que não iria comer dos manjares. Ele decidiu que não ia fazer parte daquela doutrina, daquelas pessoas. Ele decidiu que não ia se misturar. Quem sabe nós estamos se misturando. Quem sabe você está se misturando com a doutrina do mundo. Mas Daniel não. Daniel decidiu não se misturar. E o chefe dos eunucos ali, ele ficou com medo. Ficou com medo porque Daniel não queria comer. Ele queria ser alimentado à base do quê? De legumes e água. E o chefe dos eunucos falou: você vai ficar desnutrido. Vocês e seus amigos vão ficar desnutridos. E o rei pode ser que ele queira me matar. E ele decidiu fazer a proposta para o chefe dos eunucos, para que com eles ele tentasse fazer esse 10
dias nesse regime. Aí ele poderia vir e comparar ele aos outros que estão se deleitando com os manjares do rei. E foi isso. E Deus tocou ao coração do chefe dos eunucos. E o chefe dos eunucos, ele aceitou o tratado com Daniel. E depois dos 10 dias, o chefe dos eunucos veio falar com Daniel. E viu que ele e os amigos deles estavam bem mais sábios que o outro. Os outros que foram levados como cativo. Então, Daniel passou a fazer a sua doutrina, o seu regime. Ele passou a fazer o que Deus estava requerendo dele. E quando uma pessoa passa a fazer o que Deus está requerendo dele, aí ele começa a entrar em outra situação. Porque Daniel tinha tudo para abandonar tudo. Seus pais foram mortos. Ele foi andando até Babilônia. O seu povo foi levado como cativo. Os utensílios foram levados. Praticamente tudo destruído. O que levou Daniel a crer nesse Deus tão poderoso? Porque se fosse eu ou você, nós não já tínhamos abandonado? Nós não já tínhamos abandonado a fé, porque nós abandonamos por tão pouco. Porque é tão pouco. As adversidades desse mundo, muitas das vezes são tão pouco e nós queremos fugir, nós queremos escapar. Nós queremos, por muito pouco nós temos negado a Deus, mas Daniel, por tudo, ele não negou a Deus. Por tudo que aconteceu com a família dele, por tudo que aconteceu com o povo dele, por tudo que aconteceu com Israel, não era para que Daniel tivesse abandonado esse Deus, mas Daniel decidiu fazer diferente. Ele decidiu fazer, sabe o quê? Eu vou continuar a adorar esse Deus. Eu vou continuar a exaltar esse Deus. E quando uma pessoa, quando um ser, quando um jovem passa a chamar a atenção de Deus para ele, aí esse jovem passa a ser diferente. Aí Jesus lá de cima passa a olhar esse jovem com outro olho. Aí lá de cima, opa, aquele rapaz ali está me chamando a atenção. Aquele rapaz ali está me chamando a atenção. Aquele rapaz ali está chamando a atenção do Deus Todo-Poderoso. E você está chamando a atenção do Deus Todo-Poderoso para que tu possa glorificar e exaltar a Ele. Tu não estás negando Deus por muito pouco. Porque Daniel começou a chamar a atenção do Rei Todo-Poderoso. E quando Daniel chamou a atenção do Rei Todo-Poderoso, aí Deus disse: eu vou dar sabedoria a esse menino. Eu vou ungir esse menino com as sabedorias do Todo-Poderoso. Quem sabe ali Jesus lá do seu trono da glória pode ter falado: eu vou abandonar esse povo, porque esse povo não quer mais me adorar. Porque esse povo não quer mais me exaltar. Mas um fez a diferença. Um fez a diferença. Daniel, ali ele foi ungido com toda sorte de sabedoria. Ele foi ungido com toda sorte de inteligência da parte do Senhor amado, Jesus querido. E os seus amigos também decidiram seguir a quem? A Daniel. Porque se não partisse de Daniel a iniciativa de ir fazer a vontade do Rei Todo-Poderoso, como era que Jesus ainda ia habitar no meio de Israel? Como era que Jesus ainda ia fazer no meio de Israel? Mas Daniel partiu para fazer a diferença. Daniel quis ser a diferença. Daniel quis entrar na presença do Rei Todo-Poderoso, do Rei Altíssimo, do Rei Glorioso, do Eterno Rei Salvador da minha e da tua alma. Quem me dera eu tivesse só um pouquinho da força de vontade que teve Daniel.
Um pouquinho da perseverança que teve Daniel. Não é isso que está faltando para você nesse dia? Não é isso que está faltando para você nesse dia? Porque se fosse te tirado tudo, tu ainda ia continuar a adorar? Se fosse te tirado tudo, tu ainda estava continuando a adorar? E tu nesse palácio que tu estás, cheio de dinheiro, riqueza, fama, tu queres adorar, tu queres exaltar esse Deus, tu queres glorificar esse Deus, porque tem tanta gente perecendo, porque tem tanta gente morrendo de câncer, de AIDS, de várias outras doenças, porque tem tanta gente perecendo nesse mundo, sabe por quê? É porque não querem dar glória a Deus, é porque não querem exaltar verdadeiramente ao Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Porque a gente estamos esquecendo de adorar a Deus. Eu e você estamos esquecendo de adorar a Deus. Se a gente passasse a adorar esse Deus tão glorioso, tão tremendo na minha e na tua vida, você acha que nós estaríamos assim? Tanta gente perecendo, tanto assassinato, tantas pessoas ruins, porque não querem adorar a Deus, e as pessoas que adoram a Deus não perseveram, não oram, não buscam, não vigia na presença do Todo-Poderoso, porque eu garanto, se fosse eu ou você na situação que estava Daniel, você acha que nós ia adorar? Você acha que nós ia exaltar? A primeira coisa que nós ia fazer era se misturar, igual estamos se misturando, igual a igreja está se misturando com o mundo, igual as pessoas estão se misturando com o mundo. A doutrina não existe mais, está tudo misturado agora, está tudo misturado, e como se você não fazer a diferença, como se eu não for a diferença, como que nós vamos chamar a atenção do Deus Todo-Poderoso para nós? Como que a gente vamos chamar a atenção do Rei Altíssimo, do Rei Poderoso, do Rei Grandioso, do Eu Sou, do Leão, da tribo de Judá? Porque se a gente não tentar chamar a diferença, fazer a diferença, chamar a atenção do nosso Pai para nós, você acha que Deus vai falar conosco? Deus falou com Daniel e ungiu Daniel com toda sorte e inteligência desse mundo, mas porque ele primeiro chamou a atenção de Deus. E conforme você começa a chamar a atenção de Deus, Deus começa a te olhar com outros olhos. Deus começa a olhar você com outros olhos. Deus começa a olhar você de outra forma e de outro jeito. Mas a gente precisamos chamar a atenção de Deus para nós. Nós precisamos chamar a atenção de Deus para nós. Porque se nós não chamar a atenção do nosso Pai para nós, não tem como Ele agir na nossa vida. Não tem como Ele agir no nosso interior, na nossa alma, para conosco. Então Daniel ali foi ungido. Daniel foi um homem ungido por Deus. Daniel e seus amigos passam a servir ao rei. Porque depois de 3 anos ali, Daniel fazendo esse regime, não se misturando, Daniel passou a servir ao rei. E Daniel e seus amigos se tornaram tão sábios, tão cheios do Espírito Santo, e Deus ungiu eles. Encheu eles com a sua glória, encheu eles com o seu poder, encheu eles com a sua graça, encheu eles com a sua misericórdia. E ali eles foram muito sábios, e ali eles foram cheios da presença do Rei Todo-Poderoso. E não tinha pessoas mais sábias do que esses jovens. Não tinha pessoas que poderia fazer tanto a diferença, porque a sabedoria deles não vinha de pessoas terrenas. A sabedoria deles não vinha de magia, não vinha de Deus terreno, mas vinha do Deus do céu, do Deus às alturas. E se a gente passarmos a fazer a vontade do Todo-Poderoso, se a gente passarmos a adorar esse Deus Todo-Poderoso, será que eu e você não podemos fazer a diferença? Será que a gente não vamos ser sábios nem um pouquinho? Se a gente decidir não se misturar, se a gente decidir não se contaminar com o manjar que anda aí
prato feito do inimigo. Porque Daniel decidiu não se misturar. Quem sabe as igrejas estão misturadas, quem sabe você se misturou. E se você se misturou, você não tem mais do Espírito Santo. E se você não tem mais do Espírito Santo, não tem mais como você levar a palavra de Deus. Você vai falar coisas de você próprio. Você vai falar coisas de você próprio. Então não adianta. Então não adianta você falar nada de si, porque se você se misturou, já era. E o Espírito de Deus saiu de você. Mas se você não se misturou, se você não se decidiu contaminar-se com manjares, coisas terrestres, coisa humana, eu tento não me misturar, porque o mundo está difícil, as coisas desse mundo estão difíceis. Mas um rapaz, quando eu vejo a história de Daniel, um rapaz que foi levado como prisioneiro e foi obrigado a estar numa terra difícil, fora da sua casa, fora da sua família, fora dos seus costumes, mas ele decidiu: eu vou honrar ao meu Deus. Se você estivesse fora da sua casa, se você estivesse fora, num lugar que as pessoas falassem outra língua, será se você ia honrar a esse Deus tão poderoso? Porque Daniel ainda era um jovem, mas ele decidiu não se misturar. Mas você vê, olha só, olha ao nosso redor, olha as nossas igrejas, tudo se misturando. Ninguém define mais quem é quem. Ninguém sabe. Por quê? Porque as pessoas, os pastores têm medo do que? Da igreja dele ficar vazia e ir para outro lugar. Mas o que é que adianta uma igreja cheia, mas sem sabedoria? Uma igreja cheia, mas não tem revelação. Não tem pessoas igual Daniel, que revela sonhos. Não tem pessoas igual Daniel, dotado e cheio do Espírito Santo, cheio do poder, cheio da honra, cheio da glória, cheio da santidade, cheio da bondade do Todo-Poderoso. Então, se a gente estarmos na presença do Senhor, Deus Altíssimo, poderoso e grandioso Rei, Santo dos santos, generais dos generais, se a gente decidir não contaminar, a gente vamos passar a servir ao Rei Todo-Poderoso. E vamos ser sábios, vamos ser inteligentes. Se a gente não se contaminar, se a gente passar a adorar verdadeiramente o Rei Todo-Poderoso, se a gente passar verdadeiramente a buscar a presença do Rei Todo-Poderoso. A interpretação do sonho de Nabucodonosor. Então Nabucodonosor teve um sonho. E ali a alma dele se perturbou. E ele mandou chamar todos os sábios. Ele mandou chamar todos os sábios da corte dele, do palácio dele. E os sábios deles queriam que ele contasse o sonho para que os sábios pudessem dar a interpretação, enganar o rei. Mas como o rei, como já era feito aquele sonho por Deus, que foi Deus que tinha mandado, colocou na cabeça de Nabucodonosor a sabedoria de não falar nada do sonho. E ele não falou. Ele falou: eu não vou falar o meu sonho, porque senão vocês vão me falar mentira. E se vocês não me darem o sonho e a interpretação dele, vocês vão tudo morrer. Porque vocês me enganam. Vocês são as pessoas falsas. Vocês não podem fazer isso. Sabe por quê? Porque adivinha, Satanás nenhum. Eita, aramachou. Adivinho, bruxaria, o que fosse. Não conseguia fazer isso. Não conseguia fazer isso. E eles mesmos falaram: só um Deus no céu que pode dar-te o sonho e a interpretação do sonho. E o rei mandou matar todos. E Daniel ficou sabendo pelo chefe da guarda ali que eles iam morrer e Daniel estaria ali no meio. E Daniel pediu tempo ao chefe da guarda. Daniel pediu tempo ao chefe da guarda para que ele pudesse orar ao Deus do céu Todo-Poderoso, que os falsos profetas mesmo falaram que não existe Deus nenhum na terra que possa dar a interpretação do sonho.
senão o Deus que está no céu. E Daniel ali foi orar, foi buscar, foi adorar, foi pedir, pediu ajuda dos seus 3 amigos, Ananias, Sadraque e Mesaque. E eles foram ali orar a Deus. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel foram orar a Deus, que na verdade o nome deles era Ananias, Misaías e Azarias. E eles foram orar ao Deus Todo-Poderoso. E ali Daniel se sentiu um pouco cansado e foi descansar um pouco. E Daniel, fechando os olhos, Deus deu o sonho e a interpretação para ele. E aí Daniel entrou, pediu para entrar na presença do rei. Daniel pediu para entrar na presença do rei. E ele falou assim para o rei: grande rei, o Deus que está no céu, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, deu para mim o sonho e a interpretação, não porque eu sou melhor do que ninguém, mas para que o rei possa saber a interpretação do sonho. E foi da estátua. A estátua grande, que a cabeça era de ouro, que o peito era de prata, e que a barriga era de bronze, e que os pés era de ferro e barro. E ele falou: ó rei, a cabeça és tu, cabeça de ouro és tu, e o peito de prata é outro reino que vai vir depois de tu. E a barriga de bronze é outro reino que vai vir. E os pés de barro e de ferro e de lodo misturado. Mas ele também viu uma pedra que foi tirada sem mão dos altos céus e bateu nos pés da estátua, e a estátua foi esmiuçada. E aquela pedra se transformou numa grande força que foi dominando todo o mundo, que dominou toda a terra, e a terra foi cheia com aquele reino. E ele falou que esse reino era o reino, a pedra que vinha era o reino poderoso, o reino de Deus, Salvador de toda a humanidade. Porque no final de tudo, Deus vai acabar com tudo, com o rei humano. Ele queria dizer que no final de tudo não adianta reis, não adianta pessoas, não adianta ser humano, não adianta ninguém. Deus, o reino dele é eterno, ele vai acabar com tudo, ele vai destruir tudo. Ele quis dizer naquela hora e naquele momento que tudo um dia vai ter um fim, que tudo um dia vai acabar. E ali, naquele momento, ele deu a revelação de toda a história humana, da minha e da sua. Ele deu a revelação para Daniel de tudo que veio acontecendo nesses tempos aqui, de lá para cá. Ele veio falando tudo ali, por aquela estátua. Porque a gente ainda vamos passar pela destruição total desse mundo. Passar, e o reino do Senhor vai ser um reino para sempre, aqui na terra. Vai ser um reino eterno, vai ser um reino bondoso. Nós vamos estar cheios e glorificando e exaltando o Rei Todo-Poderoso, o Rei da glória, o Rei da bondade, o Rei da santidade, o Rei Todo-Poderoso. Então, meus queridos amados irmãos, e ali Daniel foi transformado em governador, e ele levou os seus 3 amigos junto com ele
Porque aqueles que oram com você, aqueles que buscam com você a presença do Senhor, Deus Todo-Poderoso, você não pode deixar eles de fora. Quando você se tornar vencedor, quando você se tornar cheio da glória e da vontade do Senhor, e a gente que estamos unidos numa só fé, num só corpo, que é o corpo de Cristo, quando a gente estivermos cheios da glória e do poder, nós não podemos esquecer daqueles pequenininhos que tanto nos ajudaram, que tanto estão conosco. E ali Daniel foi cheio do poder de Deus. E o rei Nabucodonosor falou: o Deus de Daniel vive e reina para todo sempre. Porque ele deu o sonho e a interpretação do sonho. Ele deu o sonho e a interpretação do sonho a Daniel. Esse Deus não é tremendo? E as próprias pessoas que não conseguiram decifrar, falaram que só o Senhor, Deus da glória, poderia dar o sonho e a interpretação. Então eu te falo para você, valeu a pena Daniel não se misturar. Valeu a pena Daniel estar na presença do Rei Todo-Poderoso. No final vai valer a pena, mesmo que doa. Olha as provas que Daniel, mesmo que a gente sofra, mas Daniel teve poder que Deus deu para ele. Deu dons. Dons o quê? De interpretar sonho. Deu o dom de interpretar sonho. Ele era cheio do Espírito Santo, ele era cheio da graça e das misericórdias, da bondade e da salvação do Todo-Poderoso. Quem sabe se a gente renunciar as coisas do mundo, quem sabe se a gente estivermos na presença do Rei grandioso eu sou, quem sabe se a gente glorificar mais, adorar mais, não se misturar, e Deus vai nos dar dons espirituais, Deus vai prosperar igual ele prosperou na vida, numa terra distante, diferente. Mas Daniel conseguiu se sair. Ele e os seus amigos conseguiu se sair da presença do Rei Todo-Poderoso, na presença do Deus Todo-Poderoso. Mas foi porque ele não se contaminou. Foi porque ele quis fazer a diferença. Foi porque ele quis ser a diferença. Então, a partir do momento que você começa a ser a diferença, a partir do momento que você começa a ser cheio do poder de Deus, cheio da glória de Deus, cheio da bondade de Deus, cheio da exaltação de Deus, aí vai ser diferente, vai ser só glória na nossa vida. Mas primeiro nós temos que ultrapassar a barreira. Primeiro nós temos que ultrapassar a barreira, porque se Daniel não tivesse ultrapassado a barreira, se Daniel não tivesse ultrapassado as barreiras que foram postas ali para o crescimento dele, na presença do Rei Todo-Poderoso, ele iria conseguir? Se Daniel tivesse desistido, esse Deus não faz, esse Deus não cura, esse Deus não faz nada. Se Daniel falasse, se Deus nos abandonou, entregou nós na mão do rei Nabucodonosor, nós na mão de Babilônia. Então, mas ele não duvidou. Ele preferiu acreditar. Ele preferiu acreditar no Rei Todo-Poderoso. O segundo sonho de Nabucodonosor foi uma grande árvore que era muito bonita e que as suas folhagens e que os seus galhos inundavam, ficava muito lindo, e os passarinhos dos céus e as raízes dela eram ficadas na terra, e os passarinhos do céu faziam morada para com ela, nela. Aí, ele vendo, Deus ordenou que um anjo viesse e cortasse os seus galhos e que deixasse ela totalmente horrível, mas que deixasse as raízes dela enficada como ferro na terra. E de novo, Nabucodonosor chamou seus magos, seus encantadores, seus mágicos, tudo, e falou do sonho, e ninguém conseguiu interpretar. E ele já sabendo que Daniel andava com o Rei Todo-Poderoso, com o dono da glória, da santidade, da sabedoria e do poder, porque ele não se misturava, mandou chamar Daniel. E Daniel falou, embora que fosse esse sonho com teus inimigos, mas não é contigo.
Porque tu não reconhecesse que verdadeiramente só existe um Deus. Porque tu não reconhecesse que verdadeiramente só existe um Deus. E Ele manda em tempo, Ele manda em era, Ele manda de geração em geração, de poder em poder. Toda honra e toda glória é para Ele. Todo louvor e exaltação é para Ele. Toda adoração, toda glória deste mundo é para Ele. Mas como tu estás se achando maior do que Ele, tu vai ser cortado. Tu vai ser cortado e vai comer grama, igual os bichos do campo. Tu vai enlouquecer, tu vai ficar doido, até tu reconhecer verdadeiramente que só existe um Deus no céu que é poderoso, um Deus no céu que faz, um Deus no céu que manda no teu reinado inteiro, porque tu não manda nessa terra, porque a terra quem criou foi Ele, porque a humanidade quem criou foi Ele, porque a bondade quem criou foi Ele, porque agora a glória é só para Ele, não é para você não, amigo, não é para você não. A glória é só para Ele, a bondade é só para Ele. E tu não reconhecesse, tu vai comer capim. Tu vai comer capim com os bichos. E ali, em 7 tempos, como está escrito, Ele foi comer capim. E foi comer capim ali com os animais, porque não reconheceu que só existe um Deus. Porque só não reconheceu que existe só um Deus que é poder. Um Deus que é glória, um Deus que é graça. Então comece a reconhecer, viu? É uma ótima você começar a reconhecer que Deus manda na humanidade. Que Deus manda nos tempos. Que Deus manda nos governos. No governo do Brasil, dos Estados Unidos. Por isso que eu não fico tão preocupado com os governantes. Porque ali é permissão de Deus. Se eles estão onde estão, é permissão de Deus. Quem sou eu para falar com Deus Todo-Poderoso? Eu não. Eu prefiro orar, eu prefiro adorar. Eu prefiro orar. E que eles façam os melhores para que a gente possamos usufruir. Mas se Deus está no controle de tudo, quem sou eu? Eu não me preocupo com nada, mas eu me preocupo em adorar. Eu me preocupo em glorificar, senão eu vou comer grama. Senão eu fico louco, se eu não adorar todos os dias, eu fico louco. E se tu não adorar esse Deus também todos os dias, tu vai ficar louco. Tu vai comer grama. Se tu não reconhecer que só existe um Deus no céu, tu vai comer grama. Se tu estás achando que nós não temos donos, que a humanidade não tem dono sim. E esse dono da humanidade, o que formou a terra, o que fez a terra, ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai esmiuçar tudo igual esmiuçou a estátua. E vai inundar essa terra com o seu próprio reinado. Porque ele vive e vive para sempre. Porque ele vive e vive para sempre. Ele é poderoso. Ele é honra. Ele é graça. Ele é bondade. Ele é misericórdia. Mas se a gente não reconhecer que só existe um Deus, que só existe um poderoso, que só existe um rei dotado de grande sabedoria e de grande entendimento e de grande bondade e de grande glória, só existe Ele. Só existe Ele, não existe ninguém melhor do que Ele. Não existe ninguém melhor do que Ele. Se você acha-se melhor do que Ele, se você não crê nele, cuidado, senão você vai começar a comer grama com os animais. Cuidado, senão você vai começar a comer grama. Você vai ficar doido, você vai começar a comer grama. Então, olha, é melhor tu começar a respeitar esse Deus que é tão poderoso na tua vida. Começa a se misturar, começa a não acreditar para tu ver se tu não vai comer grama. Esse Deus é poderoso, esse Deus é grandioso, esse Deus é gracioso sobre a minha e sobre a tua vida. Então começa a adorar, começa a acreditar, porque esse Deus é santo. O banquete de Beltesazar e a escrita na parede. Depois que o rei Nabucodonosor foi restabelecido, por que ele foi restabelecido? Porque ele reconheceu que o Deus era todo poderoso. Ele reconheceu que o Deus é altíssimo sobre a vida dele e ainda falou: não há como esse Deus que é glorioso, ele manda em tudo, ele faz de tudo. Ele faz o que ele quer, no pequeno, no grande.
Ele levanta quem ele quer, ele dá para quem quer o comando do mundo, porque ele é santo e é poderoso. E o rei Nabucodonosor foi estabelecido no seu palácio, porque ele voltou em si. Depois que ele reconheceu que o Deus Todo-Poderoso era grandioso perante a vida dele, perante ele, aí ele reconheceu, aí Jesus restabeleceu ele. Aí depois de passado muito tempo, o rei Nabucodonosor morreu e Belsazar, seu filho foi rei ali. E ali ele fez um banquete. Fez um banquete para os seus amigos, para as suas concubinas. E ali ele, estando tão embriagado, mandou trazer os utensílios da casa do Senhor, para que ele pudesse tomar vinho nos utensílios da casa do Senhor. Olha com quem ele foi mexer. Caramba. Com quem esse homem foi mexer? Tem muita gente mexendo com Deus. Tem muita gente mexendo com esse Deus. Tem muita gente mexendo. Não sabe com quem está mexendo. Olha. Tu não sabe com quem está mexendo. Tu não sabe de quem é esse nome que tu está mexendo, não. Tu não sabe aonde tu está mexendo. Tu não sabe onde tu está mexendo. Para de mexer onde não deve. Para de mexer com esse Deus. Para de falar de um Deus que não pode. Para de falar. Para de falar desse Deus. Porque tu não tem capacidade para falar. Tu fala muita abobrinha. Tu fala coisas da carne. Não fala coisa de espírito. Não fala coisa da sabedoria de Deus. Tu prega a mentira. Tu prega a discordância, tu prega a vaidade, tu prega. Para de mexer com esse Deus, porque Ele é poderoso. Não mexa, não mexa, não mexa, não mexa que vocês vão acabar se estrepando. Não mexa por quê? Vai ter, Ele vai vir, Ele está vendo. Ele está vendo o que muitos estão fazendo com a palavra dele. Ele está vendo o que muitos estão fazendo com a palavra dele. Os primeiros que vão perecer é este. Os primeiros que vão perecer é esse, porque estão mexendo onde não é para mexer. Estão desfazendo a palavra de Deus. Estão falando do jeito que não é para falar. Estão falando do jeito que não é para falar. Não mexa. Não mexa aonde tu não sabe, porque a mão deste Deus quando pesa. Eita Deus. Quando pesa a mão desse Deus, não há quem possa segurar. Não há quem possa segurar. Você tem medo do diabo? Agora comece a ter medo de Deus, meu amigo. Comece a ter medo de Deus. Comece a temer a mão de Deus. Pois aonde a mão dele pesa, não dá. Não dá para segurar. Não dá para segurar. Não dá para segurar o tranco. Quando ele pega, ele deraça, ele mata. Ele faz descer a sepultura. Porque tem muitos brincando, tem muitas pessoas brincando com o nome de Deus, de grande a pequeno, de chefe de igreja, a pessoas pequenas, a doutrina, estão se misturando, tem gente se misturando. E Deus tem falado, Deus tem bradado, Deus tem alertado, mas ninguém quer saber. Então, a ira de Deus está sobre essas pessoas, igual ele fez com Belsazar. E apareceu um sem mão ali, uma mão, e escreveu: Meme, Tec, Perse, Meme, contou Deus o teu reinado e acabou. Tec, pesado foste na balança e foste achado em falta. Perse, dividido foi teu reino e dado aos medos e aos persas. Mas primeiramente de tudo, ele não sabia o que estava escrito. Ele não sabia o que estava escrito.
Foi mandado chamar de novo seus magos. Foi mandado chamar de vinho e nenhum deles pôde explicar o que estava escrito ali. E eles não conseguiram explicar o que estava escrito ali na parede. E a rainha lembrou-se de quem? Daniel, o homem que nele havia o Espírito do Deus Todo-Poderoso. Do Deus que é santo, do Deus que mora lá no céu, do Deus que é poderoso, do Deus que é honra, e do Deus que é glória, e do Deus que é santidade, do Deus que é sabedoria, e do Deus que é glória. E ali foi mandado chamar Daniel, de novo. E o rei falou para Daniel: se tu falaste o que está escrito aí para mim, eu te darei riquezas, ouros, fino, tu serás o terceiro do meu reino. E Daniel falou: sabe o que é para ele? Guarda o teu ouro, mas eu vou te falar o que está escrito aí. Guarda a tua riqueza para ti, porque eu só quero é o Deus Todo-Poderoso. Eu só quero é o Deus glorioso. Eu só quero é o Deus que é santo. Eu só quero é o Deus que é a bondade. Tu não viste o que aconteceu com o teu pai, Nabucodonosor? Ele não quis dar glória a Deus, foi comer grama. E tu pegasse os utensílios da casa do Senhor e fosse beber com as tuas concubinas, com teus amigos. Tu não viste? Olha como o mundo está, as pessoas não estão ouvindo. Olha como as coisas estão. Se a gente não nos arrepender dos nossos pecados, das nossas iniquidades, dos nossos erros, nós não vamos chegar longe. Deus está vendo tudo isso. Mas Ele vai renovar a sua igreja, Ele vai renovar o seu povo, e vai ter verdadeiros adoradores, vai ter verdadeiras pessoas capazes de adorar e exaltar o santo nome do Senhor dos Exércitos, vai ter verdadeiras pessoas cheias do poder de Deus e da glória de Deus. E Daniel falou: vou ler como eu acabei de falar. Meme, contou Deus o teu reino, e acabou. Técnico, pesado foste na balança, e foste achado em falta. Perse, dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas. Na mesma noite, ele quis dar tudo a Daniel ainda, mas na mesma noite, os medos e os persas entraram ao seu reinado e acabaram com tudo. E ali ele foi morto, porque ele desonrou ao Deus poderoso, porque ele desonrou ao Deus glorioso, porque ele desonrou ao Deus que é santo, porque ele desonrou ao Deus que é misericordioso e glorioso sobre a minha e a tua vida. Se nós começar a desonrar esse Deus, igual tem muitas pessoas desonrando, se nós começar a querer beber manjares proibido nas taças do tesouro de Deus, se nós deixar a doutrina do inimigo entrar diante das igrejas, diante dos povos, ensinar errado, Deus vai pesar na balança. Deus vai pesar cada um na balança que está fazendo isso. Ele está falando aqui que Ele vai pesar. Ele vai pesar a humanidade. E passado vai ser o reinado dessas pessoas para outro. Passado vai ser passado comando de igreja para outro. Passado vai ser passado comando. Pastores vão ser passados. Pessoas vão ser passadas. Porque não estão falando a verdade. Estão brincando. Estão brincando com o tesouro do Senhor. Estão brincando com o Espírito Santo de Deus. Estão brincando com a glória de Deus. Estão brincando com a bondade do Todo-Poderoso. Estão brincando com a santidade do Todo-Poderoso. E vai ser passado, vai ser dividido, vai ser tudo passado para verdadeiros adoradores. Vai ser passado para verdadeiras pessoas que estão dispostas a adorar. Vai ser passado para pessoas que estão dispostas a exaltar e glorificar o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor é Rei, e é santo, e é glorioso, e é majestoso. E os medos e os persas ali
eles se apoderaram do reino de Belsazar. E ali, o rei Dario, ele nomeou bastante pessoas, 120 pessoas ali para estar com ele. E colocou 3 cabeças, que entre eles estava Daniel, muito sábio, pessoa ungida por Deus, porque Deus ungiu Daniel. E ele ungiu a cabeça de Daniel, ele ungiu o cérebro de Daniel. Ele ungiu, foi o cérebro de Daniel para ele ser sábio, para ele ser grande. E as pessoas, e como o rei Dario viu que Daniel já tinha previsto tudo, opa, eu não quero ficar longe dessas pessoas não. Porque quem vai querer ficar longe do servo do Senhor? Quem vai ficar longe da pessoa que é cheia do Espírito Santo, que é cheia do poder, que é cheia da glória, que é vocacionado com o Espírito Santo e com a glória? Ele falou, não, eu quero esse aqui no meu reino, porque ele é uma pessoa de Deus. Ele é uma pessoa de Deus. E ali Daniel foi se destacando na frente daqueles 3. Mas a partir do momento que você começa a se destacar, as pessoas começam a querer te derrubar, não é isso? Em serviço, é assim. Em igreja, meu Deus, está cheio. Quando você, agora na igreja, quando a pessoa começa a se destacar, não estou falando a puxação de saco, quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, as pessoas querem matar, ficam olhando. Como é que aquela pessoa é tão cheia, tão ungida pelo próprio Deus Todo-Poderoso? Sabe por que essa pessoa é cheia por Deus Todo-Poderoso? Porque ela não se misturou, fez igual Daniel. Porque ela não se misturou. Deus conhece o coração, Deus conhece a vida, Deus conhece o meu e o teu coração, as minhas e as tuas atitudes. Deus conhece tudo, Deus conhece o nossos pecados, as nossas fraquezas. Deus conhece tudo. Se a gente não se misturar, nós vamos ser sábios igual Daniel. E vai ser dado o dom, o poder e a honra e a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. E ali Deus, ele começou a se destacar. E o rei Dario começou a ver que ele começou a se destacar. E Daniel, e ele ia colocar ele na frente de tudo. Só que as pessoas não queriam, não querem. Quando uma pessoa começa a se destacar na presença de Deus, muitos não querem, muitos querem matar. Mas não adianta querer matar. Não adianta, porque Deus sempre dá um jeito. Ele sempre dá um jeito. Ele é Deus e tem todo o poder. Ele dá um jeito. Ele dá um jeito na minha e na tua vida, no meu viver. Ele dá um jeito. Ele dá um jeito em mim, ele dá um jeito em ti. Ele dá um jeito. Se é para tu se destacar, vai se destacar. Se é para ser curado, vai ser curado. Se é dele e pronto, e acabou. E a glória é para ele, a santidade é para ele, e o poder é para ele, pronto, e acabou. E eles começaram ali a querer pegar Daniel no erro, mas não tem como pegar um homem de Deus no erro. Eita Deus. Como é que vai pegar um homem de Deus no erro? Eu sou cheio de falha, mas como era que eles conseguiam pegar Daniel no erro? A não ser se fosse na palavra de Deus, a não ser se fosse com o Deus de Daniel, porque para ele não existia rei, para ele não existia nada ali daquele país, para ele não existia nada também do país dele, mas ele queria e deveria, e colocou aquilo no coração: esse Deus eu vou seguir, eu nunca vou deixar esse Deus, que ele é poderoso, ele é honra, ele é glória, ele é graça. E ele sabia que Daniel orava 3 vezes ao dia, ele sabia que Daniel buscava a presença do rei, mas o rei da honra e da glória 3 vezes ao dia. E eles buscaram a fazer um decreto para Daniel ficar, e as pessoas de lá ficar sem orar para ninguém, para nenhum Deus ou um rei, a não ser o rei Dario, porque eles queriam tratar ele como um Deus, mas só existe um Deus no céu. As pessoas da terra não são Deus. As pessoas da terra não são Deus. Coloque isso na cabeça: você não é Deus. Você vai morrer. Você vai passar pelas mãos da morte. Conforme você começar a fazer 60, 70, 80 anos, você já começa a ficar velho. E por que não adorar o Deus Todo-Poderoso? Por que não você ir à presença do Deus Todo-Poderoso igual Daniel fez?
negou a tudo. Contra tudo e contra todos ele foi. Contra os empecilhos, contra as barreiras, contra tudo ele foi. E ali eles fizeram a cabeça para que o rei fizesse um decreto para que as pessoas que adorassem outro Deus, outro rei, eles fossem jogados ali na cova do leão. E o rei acabou assinando esse decreto. E o rei acabou selando esse decreto. E Daniel, sabendo disso tudo, ele negou a Deus. Ele negou a Deus? Não negou a Deus. Daniel continuou a dar glória a Deus. Daniel continuou a orar 3 vezes ao dia. Mas como o laço de inimigo já estava montado, quando o inimigo quer laçar, quando o inimigo quer derrubar, quando quer derrubar os pequenininhos, quando vê que a pessoa está se destacando na presença do Senhor, aqueles olhos grandes, aqueles olhos gordos que querem derrubar os pequenininhos, já estavam de prontidão olhando. E Daniel foi ali e orar, foi buscar a presença do Deus Todo-Poderoso, foi buscar a presença do Rei Altíssimo, e ali eles viram Daniel, e ele não poderia fazer aquilo aos olhos do homem, porque o rei tinha decretado e tinha selado. E Daniel orou, e o rei ficou sabendo, porque é assim que eles fazem logo. Se você vê uma pessoa em pecado, a primeira coisa que vai falar é falar lá para o pastor, vai falar para as pessoas da igreja, sendo que você tem que orar, sendo que você tem que adorar, sendo que você tem que buscar que orar por eles. Mas eles queriam derrubar Daniel. Mas como Daniel estava cheio do Espírito, cheio do poder, cheio da honra, cheio da glória, eles não conseguiram. Mas Deus livrou ele. Deus deu graça a ele, Deus bondade a ele, Deus santidade. E ele continuou orando. E foram ali e falaram para o rei Dario. E o rei Dario, ele teve que fazer, teve que jogar Daniel às covas dos leões. Mesmo sabendo que não era. Mesmo ele não querendo. Mas era o decreto dos medos e dos persas. Então ele teve que fazer isso. E falou para Daniel: ora ao teu Deus. Ele pode te livrar. Ele pode te ajudar. Ele pode te guiar. Se Deus que é grandioso, ele pode te ajudar. Se o teu coração é puro. Se você tem negado os manjares dessa terra, prato feito do inimigo, nós vamos poder celebrar a Deus em outro mundo, em outra terra. Na terra do Senhor amado Jesus. No templo que ele vai fazer nesse mundo para constituir a nossa morada. E nós vamos glorificar e exaltar o nome dele. E ele jogou ele lá. E Daniel foi lá nas covas dos leões. E ele ficou lá uma noite inteira. E o rei não conseguia comer de manjares, não conseguia comer de coisas. E nem tomar vinho, porque ele sabia que Daniel era seu amigo, Daniel era inocente. Mas as pessoas se esquecem, o ímpio se esquece. Não adianta você contestar contra uma pessoa ungida por Deus. Não adianta, porque Deus livra. Deus cura. Isso é uma forma que ele está te dizendo. Ele livra, ele salva aqueles que é dele. Eles estão contados a dedo, mas ali quem é dele, pronto, e acabou. Mesmo que seja jogado nas covas do leão, mesmo que seja jogado para o leão comer, Deus manda o seu anjo e tapa a boca do leão. Deus manda o seu anjo e tapa a boca da fera, tapa a boca do inimigo, porque não tem se misturado com a doutrina de Satanás, não tem entrado juntamente com esses pastores, com essas pessoas que estão se ajuntando com a doutrina de Satanás, com essas pessoas que estão falando do Deus que não existe, com o falso profeta, com a besta, com tudo isso. Tem muita gente se ajuntando, tem muita gente falando de coisas que não é lícita aos olhos do Senhor, mas as pessoas que falam a verdade, Deus
tranca a boca do leão que ruge todos os dias, toda hora. Eu estou no meio dos leões aqui, ruge os leões ao meu redor, mas eu continuo buscando, eu continuo adorando, eu continuo exaltando, eu continuo glorificando. E ali Deus tapou as bocas do leão, e o rei foi ali, correndo de manhã cedo, perguntando: Daniel, Daniel, teu rei te salvou? E ele: ó rei, o meu Deus me pesou e achou em mim inocência. E aquelas pessoas que tramaram tudo aquilo para jogar ele na cova dos leões, eles foram tragados. Quem foi comido foi eles. Eles, as famílias e os filhos. Você tome cuidado. Não mexa com quem você está mexendo. Não mexa com o que é de Deus. Não mexa com a coisa de Deus. Não mexa com a palavra de Deus. Não mexa com a bondade de Deus. Porque Deus tem pesado gente na balança. E as pessoas que vocês estão jogando na cova, quem sabe você que vai ser jogado na própria cova que tu estás planejando para o justo de Deus, para as pessoas que glorificam e exaltam o nome dele. Quem sabe você está maquinando mal para o justo de Deus, para aquele que não se contamina, para aquele que é cheio do poder, para aquele que é cheio da honra e para aquele que é cheio da glória e da graça de Deus. E ali o rei Dario fez um decreto que todo mundo, que até onde aquele território ia, adorasse ao rei, ao grande rei, Deus do céu, o Deus de Daniel. E Deus vai fazer isso aqui. Deus vai fazer isso aqui nessa terra. Deus vai fazer isso aqui nessa terra. Deus vai fazer isso aqui nessa terra. As pessoas vão ver. As pessoas vão ver e todos vão ter que adorar ao grande rei. Todos vão ter que adorar ao rei poderoso. Todos vão ter que adorar ao rei grandioso. Todos vão ter que adorar ao rei todo poderoso. Porque ele vai vir. Ele vai abrir a boca dos leões, mas vão comer as pessoas que estão falando, vão comer as pessoas que estão falando errado da presença de Deus, e vão tragar os ímpios, os inimigos vão ser tragados e jogados na cova dos leões, e aqueles que buscam o nome do Senhor, aqueles que não deixaram se contaminar com os manjares, com as coisas dessa terra, que estão adorando verdadeiramente o Deus Todo-Poderoso, verdadeiramente o Deus grandioso. Eu sou o leão da tribo de Judá, o santo dos santos, generais dos generais, o príncipe da paz, o leão da tribo de Judá. Esses que vão ser vencedores na presença do Rei Todo-Poderoso, porque ele está bradando, ele está falando as nações, ele está falando. Então vamos começar a perseverar na presença do Senhor, vamos começar a adorar na presença do Senhor, vamos começar a perseverar. E Daniel foi um grande homem usado por Deus, mas porque quando veio a barreira, quando veio a luta, ele não se entregou. Quando veio a luta, ele não se entregou. Quando veio as barreiras, ele não se entregou. Foi passando cada obstáculos que teve sobre a vida dele. E todos tiveram que adorar o grande Deus de Daniel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que vive e reina para todo sempre, que mora lá nas alturas. Esse é o Deus do céu, esse que dá a revelação, esse que dá os dons, esse que é dono do milagre, esse que é o dono do poder, e esse que é o dono da tua salvação. Então começa a falar desse Deus direito, senão você vai ser jogado. Quem vai ser jogado nas covas do leão é você que está falando mentira. É você que está falando mentira contra os servos do Senhor, contra o Deus Todo-Poderoso. Ele tem um conserto para com esse mundo, para com essa humanidade, e não está longe não. O conserto dele vai chegar diante dessa nação e diante desse povo, e essa geração ainda vai ver o conserto do Deus Altíssimo, do Deus que é santo